Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, ainda no capítulo 9, vamos para o item Dilúvio Bíblico. Então, parágrafo 4. O dilúvio bíblico, designado também sob o nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo soerguimento de uma parte das montanhas desse continente, como o do México. O que vem de apoio a essa opinião é a existência de um mar interior que se estendia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, atestado pelas observações geológicas. O Mar d'Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inumeráveis lagos espalhados nas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia parecem ser os restos desse antigo mar. Então, está citando aqui um antigo mar, né? Então, Mar Negro até o Oceano Boreal, né? Mar Cáspio, o Lago do Aral, né? Que também é quase um mar também aquilo ali. Espalhados pelas planícies da Tartária e as estepes da Rússia. Então, por toda a região ali da Sibéria, praticamente, né? Toda aquela parte toda seria esse mar. Quando o soerguimento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas refluiu para o norte, para o Oceano Boreal, a outra para o sul, para o Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos ancestrais do povo hebreu. Embora esse dilúvio não tenha se estendido numa superfície bastante grande, um ponto hoje averiguado é que não foi senão local. Embora esse dilúvio não tenha se estendido numa superfície bastante grande, um ponto longe averiguado é que não foi senão local, que não pôde ser causado pela chuva, porque, por abundante e contínua que pudesse ser durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída não poderia ser bastante grande para cobrir toda a terra, até mesmo por cima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que se conheciam senão uma fração muito limitada da superfície do globo, e que não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde o instante que a inundação invadiu os países conhecidos, para eles deveria sê-lo em toda a terra. Se a esta crença se junta a forma figurada e hiperbólica particular ao estilo oriental, não será surpresa o exagero do relato bíblico. Então vamos continuar? Aí depois eu faço uma reflexão. Parágrafo 5. O dilúvio asiático, evidentemente, é posterior à aparição do homem sobre a Terra, uma vez que a sua memória foi conservada pela tradição entre todos os povos dessa parte do mundo que o consagraram em suas teogonias. E é igualmente posterior ao grande dilúvio universal que marcou o período geológico atual. E quando se fala de homens e animais antediluvianos, isso se entende desse primeiro cataclismo. Bom, então vamos entender, né, algumas coisas aqui do que está sendo exposto. Procura-se
né, procura-se, ou procurou-se, explicar o tal dilúvio escrito lá na Bíblia. E o que mais a gente consegue entender é que o que está escrito na Bíblia, mais ou menos, se parece com a história mesopotâmica. Ou seja, o período de cativo dos hebreus lá na Mesopotâmia deve ter misturado tradições, conhecimentos e lendas, né? E aí, portanto, a absorção dessa lenda do dilúvio. Que lenda é essa? Então, é a lenda de Gilgamesh. Então, Gilgamesh teria sido aquele indivíduo que é transcrito como o Noé para os hebreus. Aí é só fazer uma pesquisa e você fazer a relação entre os dois. Por outro lado, Gilgamesh também já é uma versão moderna de uma outra, não, moderna, menos antiga do que uma de um outro, que agora eu não me lembro o nome, de um outro personagem que também teria sido inspirador para essas lendas, né? Então, a princípio, hoje a gente acredita que o dilúvio bíblico seja apenas uma lenda, que pode estar mais ou menos atrelada a uma situação que deve ter acontecido. Por exemplo, depois da ocorrência da formação das geleiras, né? O período de glaciação, cerca de 500 mil anos atrás, a glaciação não acabou ainda, ela existe ainda um pouquinho em cima de algumas montanhas, né? Se você pegar lá a Cordilheira do Himalaia, ainda tem muito gelo lá por cima, nos Andes e tal, mas ali já na Europa já está bem degelada a coisa, né? Mas provavelmente ali nas montanhas, nas nascentes dos rios Tigre, o rio Eufrates, né, na cabeceira desses rios, lá em cima, provavelmente uma geleira deve ainda ter se mantido mais razoavelmente firme, vai dizer assim, até a chegada de um verão bastante forte que ocasionou o degelo maciço dessa cobertura de neve das montanhas. E que foi descendo por esses rios, e aí, portanto, provocando naquela região uma inundação. Ah, mas eles falam de chuva. Bom, pode ser que seja chuva, pode ser que seja calor, né? Não entende direito qual seria o agente, né, que tenha feito esse degelo, mas é uma possibilidade, né? E dentre outras. Mas aí faz bastante sentido o degelo das montanhas, né, que ainda sobrou lá do período glacial, e que teria feito essa inundação. E aí, portanto, cada povo que sofreu isso foi, né, os primeiros povos que sofreu isso de fato, criou lá a sua versão da história. E aí depois acabou virando lenda à medida que foi colocando personagens fantásticos no meio e coisa e tal. Tanto é que essa arca, né, suposta arca, nunca foi encontrada, né, mas mesmo que se encontrar uma arca de dimensões gigantes, não vai ser a prova de que aquilo aconteceu de verdade. Simplesmente a prova de que existia uma grande embarcação em algum lugar aí, né? Já teve diversas fraudes aí pelo caminho, né, para tentar provar isso, inventaram bastante coisas aí, depois foi desmentido, dizendo que não era verdade. Enfim, toda essa mitologia, né, antiga, né, e a mitologia moderna que é feita pelas nossas fake news, né, e as nossas mentiras aqui para ganhar fama, tal, os caras inventam as mentiras aí para tentar provar alguma coisa. No fim é falso. É como as histórias de ET, né? Tantos ETs de borracha aí que encontraram, né? Bom, enfim,
Este aqui foi o capítulo, foi o item dilúvio bíblico. Se você gostou dessa leitura, deixa seu like. Se você não gostou dessa leitura, deixa seu like. Ajuda a gente a continuar fazendo essas leituras, seja ou não do bom agrado, né, de quem está assistindo, para que a gente atenda pessoas que vão um dia pensar e falar, isso aqui é interessante, eu vou estudar, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e com somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e